dia, irmãos. Graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É muito bom estar com os irmãos, partilhando a palavra do nosso Deus. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias em Êxodo, capítulo 19, versos 1 até 6. Livro de Êxodo, capítulo 19, versos 1 até 6. A minha versão é NVI. Diz assim a palavra de Deus: No dia em que se completaram 3 meses que os israelitas haviam saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de saírem de Refidim, entraram no deserto do Sinai e Israel acampou ali diante do monte. Logo, Moisés subiu o monte para encontrar-se com Deus. E o Senhor o chamou do monte dizendo: Diga o seguinte aos descendentes de Jacó, e declare aos israelitas: Vocês viram o que fiz ao Egito e como os transportei sobre asas de águias e os trouxe para junto de mim. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Essas são as palavras que você dirá aos israelitas. Amém. Hoje estou diante dos irmãos com a pregação cujo título é Narrativa da Ética. Toda ética tem uma narrativa. Toda lei nasce de uma narrativa. Para ilustrar isso, gostaria de começar contando minha infância. Eu não sei se os irmãos pegaram esse período, é que eu sou importado, vim da Coreia. Então, na Coreia, quando eu tinha 7 anos de idade, que não foi muito tempo atrás, tinha a mania de ensinar na escola dominical o seguinte: gastar dinheiro no domingo é pecado. E num domingo, na escola dominical, minha professora disse: Moisés, se você gasta dinheiro no domingo é pecado, porque domingo é um dia sagrado. Então minha professora disse: o que a professora fala é lei. Tá bom? Só que eu acabei associando essa lição com a lição anterior. O lugar do pecador é inferno. Então quem gasta dinheiro no domingo vai para onde? Inferno. Então eu disse: eu não quero ir para o inferno. Eu não vou gastar o dinheiro no domingo. Depois de um estudo bíblico, voltando para casa, na frente da casa eu encontro minha irmã, 4 anos de idade, sua amiguinha, chupando picolé. Eu falei: pelo amor de Deus, que seja picolé que estava em casa. Eu perguntei: de onde você tirou esse picolé? Eu comprei. Eu falei: meu Deus do céu. De quem era esse dinheiro? Eu pensava: que seja a mãe da amiguinha que não anda na igreja, Não, comprei com o dinheiro que a mamãe deu. Minha filha, você pegou oferta de domingo, roubou de Deus e ainda gastou no domingo? Meu, você acha que você vai para o inferno? Então eu corri para dentro de casa, em pranto, chorei, ajoelhei: Deus, salva minha filha, minha irmã. Ela sabe de nada, só tem 4 anos de idade, não manda ela para o inferno, pelo amor de Deus. E enquanto eu estava orando, minha mãe chega para pegar alguma coisa em casa. Ela me vê chorando. Eu pergunto: filho, o que está acontecendo? Eu contei tudo o que aconteceu e ela riu e disse: filho, não é assim que funciona. Eu falei: é? Então ela me expôs o evangelho e fiquei em paz. Resumindo a história, minha irmã não foi para o inferno. Queridos, uma lei, quando ela está desassociada à sua narrativa, causa terror numa criança. A lei de Deus é um peso para nós, muitas vezes, porque nós desassociamos a lei do Senhor com a sua história, com a sua narrativa. A passagem que nós lemos é um prelúdio que prepara o leitor e também o povo de Israel para receber a lei de Deus, que é entregue a partir do capítulo 20, ou
seja, o próximo capítulo, até o capítulo 31. Por 12 capítulos, Deus vai entregar ao povo a lei, a instrução da construção do tabernáculo e diversas leis. E no conteúdo desses 12 capítulos, com certeza, o capítulo mais importante para nós é 10 mandamentos. 10 mandamentos, queridos, é a base, é a alicerce da ética cristã. Agora, como eu expliquei, mesmo que nós decoremos os 10 mandamentos, mesmo que nós entendemos que 10 mandamentos têm um valor importante, ou até, posso dizer, essencial na ética cristã, mesmo que você diga que a sua ética é cristã, se você desassocia 10 mandamentos, a lei de Deus, as ordenanças de Deus da sua narrativa, você estará passando por muitas situações difíceis. Agora, o que é a narrativa? Que narrativa é essa onde a lei de Deus está inserida? A narrativa onde a lei de Deus está inserida é toda a história que Deus nos mostra através da sua Bíblia. Criação, Deus criou todas as coisas, a queda, o pecado entra na humanidade, a humanidade se encontra no estado de queda, a redenção, Deus envia seu Filho Jesus para nos salvar, e a consumação de tudo. Jesus volta para nos trazer os novos céus, nova terra, para voltarmos à presença eterna e maravilhosa do Criador. Essa é a narrativa onde a ética cristã está inserida. Se nós perdermos de vista essa narrativa, nós seremos um dos dois, legalista ou reféns da libertinagem. Nós seremos legalistas porque, já que 10 mandamentos é tudo para nós, para sermos justos, tudo para nós sermos, entre aspas, melhores do que os outros, nós olharemos para as pessoas como pessoas que julgam, dizendo: você não cumpre, portanto você é pecador, eu cumpro, eu sou justo. Ou seremos reféns da libertinagem. Jesus já cumpriu toda a lei, ele mesmo disse que cumpriu toda a lei, então podemos jogar fora a lei e ficarmos somente com o Novo Testamento, e vive uma vida devassa, cheia de atos imorais, e acha que está tudo bem. Para nós evitarmos esses dois extremos, precisamos entender que a base da ética cristã é a narrativa. Os irmãos perceberam que eu estou repetindo várias vezes a palavra narrativa? É de propósito. Que possamos sair deste culto lembrando qual é então a narrativa que dá base para a nossa ética. Que Deus nos ajude. Para começar, vamos ver juntos o contexto onde a lei de Deus é entregue para o povo de Israel. O livro de Êxodo começa com o povo de Israel vivendo como escravos no Egito durante 430 anos. Deus levanta um homem chamado Moisés, que tenta fazer alguma coisa, mas acaba matando o egípcio e teve que fugir. E viver 40 anos no deserto de Midian. E agora Deus chama Moisés no Monte Horebe para enviá-lo como alguém que vai tirar o povo da escravidão no Egito. Quando Moisés se depara com a sarça ardente, a sarça que estava pegando fogo, mas não era consumida pelo fogo, ele se aproxima e Deus se revela ali, e Moisés é chamado para libertar o povo. Só que Moisés, 2, 3 vezes, ele fica duvidoso, ele nega o chamado, dizendo: Deus, tem pessoas melhores do que eu, manda outra pessoa, eu não sei falar direito. Então Deus, na sua graça, ele responde à dúvida de Moisés da seguinte maneira. Diz assim, Êxodo 3:12. Deus respondeu: eu estarei com você, e este será o sinal
de que eu enviei, depois que você tiver tirado o povo do Egito, vocês adorarão a Deus neste monte. Que monte é este que Deus está apontando? É Monte Horebe, que nós conhecemos como Monte Sinai. Bem, resumindo a história, Deus envia Moisés para o Egito e ele fala: queridos, o Deus da promessa de Abraão, Isaac e Jacó se revelou. Ele diz que vai nos libertar. E então ele vai diretamente para o faraó, diz assim: faraó, deixe o povo de Deus sair do Egito e adorá-lo no Monte Sinai. Só que a cena que Moisés estava imaginando era o faraó falar: com certeza, seu Deus é maior do que meus deuses, pode ir. Essa era a cena que ele estava imaginando. Mas o faraó faz justamente o contrário, aumenta a carga da escravidão do povo. Então o povo começa a xingar praticamente Moisés: a gente não pediu para você nos salvar, a gente estava bem aqui, agora você aumenta a nossa carga de trabalho. Então Moisés chora diante de Deus, dizendo: Deus, o que aconteceu? O Senhor não disse que ia tirar o povo do Egito? Então Deus, ele diz o seguinte, Êxodo 6, 6 a 8. Portanto, diga aos filhos de Israel: eu sou o Senhor. Eu vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito, vou livrá-los da escravidão, vou resgatar vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados no Egito. Eu os levarei para a terra que jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Darei essa terra a vocês como herança. Eu sou o Senhor. Qual é a promessa de Deus? Eu sei que vocês estão na escravidão e agora aumentou a carga do seu trabalho. Mas saibam que eu sou o Senhor. Eu sou Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E o que eu prometi a eles, eu cumprirei. Eu farei porque eu sou o Senhor. A base da ética, a base da lei que está para ser entregue ao povo de Israel, a partir do capítulo 20 de Êxodo, está baseado nessa narrativa de que Deus, ele vem como redentor ao povo que estava preso, ao povo que estava na escravidão. Só que quando Deus, ele relembra dessa promessa, ele cita Abraão, Isaque e Jacó, levando os olhos do leitor para o livro de Gênesis, o livro anterior ao Êxodo. E nesse livro começa com essa promessa para Adão e Eva, primeiros dois seres humanos que Deus criou. Quando o pecado entra na humanidade por causa da desobediência, e Deus ele dá a promessa, ele diz o seguinte para a Eva: por meio de você virá um descendente, ou melhor, o descendente. E esse descendente livrará toda a humanidade do pecado. Portanto, a espinha dorsal que vai ligar Gênesis a Apocalipse, a grande narrativa da redenção de Deus, é essa promessa: o descendente que vem salvar o seu povo. A partir do capítulo 12 de Gênesis, depois dessa promessa, Deus chama um homem chamado Abraão, e a partir dele Deus forma o povo. E esse povo cresce e está no Egito como escravo agora. Mas Deus, ele relembra o povo dizendo: não é para vocês ficarem aqui como escravos. Lembrem-se da promessa que eu fiz para vocês. Vocês vão sair daqui como meu povo e me adorarão no Monte Sinai, onde eu darei minha lei, e saberão como viver como povo de Deus e entrarão na terra prometida. Estão vendo o movimento que Deus faz? Deus, ele não entrega a lei antes de formar o povo. Deus, ele não entrega a lei dizendo: cumpra a minha lei e se tornarão meu povo. Ele insere o povo de Deus dentro da sua narrativa primeiro, para que a lei não fique solta sem contexto. Vocês já tiveram a experiência de falar uma coisa
fora do contexto e passar vergonha? Porque, queridos, lembremos que todo texto fora de seu contexto é pretexto. Imagine que dois casais estão brigando e a esposa fala assim: se não leu o que está escrito em Efésios, ame sua esposa como Cristo amou a igreja, seu safado. Né? E o marido, que sabe chão, fala assim: aham, você está citando a Bíblia? A Bíblia diz: mulheres, submetam-se a seus maridos, safada. Né? Quando nós tiramos o texto do seu contexto, é pretexto. Não é a palavra de Deus. Lei fora do contexto gera tragédia. Ou você virá libertino ou legalista. E Deus, na sua sabedoria, Ele começa com o quê? Contexto. Ele contextualiza a sua lei. A lei de Deus é para quem? É para o povo. O seu povo. Não é para qualquer um. É para o povo que Ele escolheu. Porque a lei nos ensina como viver santos. Como povo escolhido de Deus. E o contexto onde Deus insere a sua lei é uma grande narrativa. Novamente, essa narrativa é dividida em 4 partes: criação, queda, redenção e consumação de todas as coisas. Por que estou enfatizando muito a questão da narrativa, contexto da lei e tudo mais? Porque, mesmo que muitos não tenham noção, todas as pessoas possuem a sua grande narrativa. A narrativa que determina a sua lei, determina os seus valores, determina a maneira como você vive. Alguns exemplos como pare, pintado ao chão. Ou a plaquinha no elevador. Antes de você entrar, verifique se o elevador está no mesmo nível que você. São coisas óbvias para nós. Mas mesmo as coisas óbvias foram inseridas dentro de um contexto. Seja no micro ou no macro, a narrativa, seja ela qual for para você, a grande narrativa que você possui, mesmo que você tenha noção ou não disso, vai determinar seus valores. E essa narrativa tem um sinônimo. A narrativa pode ser chamada de cosmovisão. Cosmovisão é nada mais do que a maneira como nós enxergamos o mundo. A cosmovisão determina o que nós pensamos, falamos e temos como valores. E tem um livro muito interessante chamado Introdução à Cosmovisão Cristã, de 2 autores, Bartolomeu e Corrin, dizem uma coisa bem legal sobre a cosmovisão. Eles diziam o seguinte: cosmovisão é uma enunciação das crenças básicas embutidas em uma grande narrativa compartilhada, as quais estão arraigadas em um compromisso de fé e dão forma e sentido à totalidade de nossa vida individual e coletiva. Em outras palavras, os autores estão falando o seguinte: não importa qual grande narrativa você possua, seja ela cristã ou não, bíblica ou não, a sua grande narrativa vai determinar individual e coletivamente a maneira como vive. Hoje tem, acho que hoje que é final, né? Corinthians e Palmeiras, não é? Ou estou enganado? É que eu sou péssimo com o futebol, desculpem, gente, me perdoem. É? Você faz assim, não? É? Então, corintiano tem uma maneira de viver, palmeirense tem uma maneira de viver. Cada um tem sua grande narrativa. Homem, mulher, ateu, evolucionista, progressista, conservador, seja qual for o título que você coloca na sua pessoa, por trás do título há uma grande narrativa. Devem ter alguns que falam assim: grande narrativa, cosmovisão, não estou entendendo nada. Sabe de uma coisa? O importante é Jesus. Basta Jesus e acabou. Grande narrativa deixa com as pessoas que entendem melhor dessas coisas. Eu vou viver com o que eu tenho.
Os autores que acabei de citar falam sobre essa atitude também. Olha o que é interessante aquilo que eles dizem para nós. É importante assinalar que quem rejeita a narrativa cristã não viverá simplesmente sem uma grande narrativa, mas, pelo contrário, encontrará uma grande narrativa alternativa e viverá de acordo com ela. Até mesmo a concepção pós-moderna de que não existe uma grande narrativa é ela mesma um embuste de uma grande narrativa. O que os autores estão falando? Não precisa de grande narrativa, é uma narrativa. Não existe absoluto neste mundo, é uma narrativa. Mulher é inferior ao homem, é uma narrativa. Homem é inferior à mulher, é uma narrativa. Esses enunciados, esses valores estão saindo de onde? De uma narrativa, de uma cosmovisão. Agora, se você diz que eu não tenho cosmovisão, eu nunca tive, não vou precisar, isso é uma cosmovisão. Agora, qual é o problema a nós como cristãos? Se nós não tivermos a Escritura Sagrada, a história da redenção, como a nossa grande narrativa, uma outra pseudo-narrativa, narrativa falsa, vai determinar a nossa vida. Moisés fala que ao povo de Israel no Monte Sinai, que esse povo é o povo eleito, é nação santa, é reino de sacerdotes. E então ele sobe para o Monte Sinai, do capítulo 20 a 31 de Êxodo, ele recebe a lei, pega as tábuas da lei e ele desce, feliz da vida. Finalmente a lei chegou ao povo. No capítulo 32, o que acontece com o povo? Está fazendo bezerro de ouro, adorando outros deuses, falando que bezerro de ouro é Yahweh, aquele que nos tirou do Egito. Por que isso aconteceu? Será que porque o povo que estava aos pés do Monte Sinai não era povo de Deus? Era povo de Deus. Mesmo que nós sejamos povo de Deus, se nós não tivermos o cuidado de sempre voltarmos para a grande narrativa, deixaremos que as pseudo-narrativas nos determinem, nos definem. Lembremos, queridos, que a queda da humanidade aconteceu por causa de uma falsa narrativa, que foi proferida por uma serpente à mulher. Você não vai morrer quando comer desse fruto. Pelo contrário, você vai viver para sempre e será Deus. Será deusa. Você vai ter controle da sua vida. Coma. Se nós não ensinarmos a grande narrativa da redenção para os nossos filhos, alguma outra pessoa vai ensinar outra narrativa para os nossos filhos. Por que tantos jovens, depois que passam do colegial, depois que saem do Ministério de Adolescentes e ingressam na faculdade, de repente param de vir para a igreja? Porque, mesmo tendo vivido dentro dos muros da igreja, nunca foram parte da narrativa do povo de Deus. Os pais não contaram, os pais não ensinaram. Eles foram pedobatizados? Foram. São povo de Deus? Deus sabe, esperamos que sim. Mas por que estão se afastando da igreja? Porque não foram ensinados na narrativa da redenção. A culpa recai sobre nós, os pais. Essa é a importância de entendermos que a cosmovisão é determinante na nossa ética. E essa narrativa que Deus nos dá, fala quem nós somos. Êxodo 19:6 diz assim: e vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus já chama o povo assim. Vocês já são meu povo. Eu já escolhi vocês. Vocês já são parte do meu povo. E antes desse versículo, no verso 5, Deus fala assim: toda a terra é minha. E dentro de todas as nações, povos, línguas e etnias, eu escolhi um povo. Ou seja, o povo de Deus não é étnico. O povo de Deus não é somente uma etnia.
povo de Deus é formado de todas as nações, todos os reinos, todas as etnias, todas as línguas. E esse povo é unido sob a lei do Senhor. Só que quando nós perdemos a narrativa, perdemos o contexto da lei, o que acontece? Nós tentamos moldar as nossas igrejas, as nossas famílias, as nossas empresas, nossos trabalhos, segundo a nossa própria imagem. Assim como o povo de Israel tentou moldar Deus na imagem que conheciam, bezerro de ouro. Queridos, o papel da lei não é fazer alguém ser povo. O papel da lei é mostrar ao povo de Deus o que é a grande narrativa. E mostrar o que acontece quando você se afasta da grande narrativa. A lei é um lembrete para nós a voltarmos para o Evangelho. A pregação devocional, a oração, os meios de graça que Deus nos dá na igreja, é para que nós voltemos sempre para o caminho da narrativa da redenção de Deus. Porque se nós deixarmos, se nós simplesmente vivermos a vida sem consciência, sem pensamento, alguma outra narrativa vai nos arrastar e ficaremos perdidos. Qual é a sua grande narrativa? O que norteia a sua vida? É o dinheiro? É a fama? É o sexo? Se não for Cristo Jesus, alguma outra coisa vai arrastar você. Ah, mas eu acho que não, Moisés. Eu sou eticamente correto. Eu pago imposto. Eu sou um cara correto. Infelizmente não. Somente o Evangelho é a narrativa correta, queridos. Não existe meio termo. Não existe a vida em cima do muro. O apóstolo Paulo, quando envia a sua carta à igreja de Filipos, ele envia num momento em que os cristãos de Filipos estavam mais preocupados com a cidadania romana. Porque ser cidadão romano traz muitos benefícios, proteções. Isso era mais importante do que ser cidadão do céu. Então, Paulo ele relembra à igreja o seguinte, lá em Filipenses 1:6. Estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês, o povo de Deus, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Paulo apresenta novamente a narrativa do Evangelho. Voltem para a grande narrativa. Não deixem se enganar com a pseudo-narrativa que Roma está te entregando. E quando, posteriormente, a perseguição é incendiada na cidade de Roma contra os cristãos, e o imperador, ele respira fogo e enxofre contra os cristãos, querendo acabar, dizimar com eles, e Pedro tendo ciência de que a perseguição que se iniciou em Roma estará logo nas igrejas de outras regiões, como a Ásia Menor, rapidamente ele envia 2 cartas para as igrejas que estão na Ásia Menor, que é Turquia hoje. Lá ele lembra as mesmas palavras de Êxodo 19. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daqueles que o chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Paulo e Pedro estão citando a grande narrativa para que a igreja volte para o caminho correto. O que nos traz novamente para o caminho do Senhor é a Bíblia. Queridos, nós somos povo de um único livro, chamado Bíblia, a Escritura Sagrada. A Bíblia é tudo para nós. Nós não devemos deixar que outros livros, outras narrativas determinem nossos valores. Então parem de buscar coaching. Parem de buscar conselhos humanos. Não estou falando que você buscar conselho de amigo é errado. É muito bom. Mas você colocar o conselho do amigo ou de um livro acima da palavra de Deus, isso é errado.
Porque o conselho de um amigo próximo pode ser uma narrativa falsa, por mais que seja palavra bonita. Por que então, afinal de contas, nós ficamos com tanto peso quando lemos Levítico, Deuteronômio? Oh, meu Deus, né? Quanta lei, faça isso, não faça aquilo. Por que tão pesado para nós? Porque nós iniciamos o ano com muita empolgação da leitura bíblica, né? Gênesis, Êxodo, aí Levítico, Números. Por que isso acontece? Porque não entendemos a narrativa da redenção. Eu quero terminar com essa ilustração, queridos. No livro Lendo a Bíblia com o Coração em Mente, o autor ele ilustra sobre a leitura nossa em relação à lei de Deus. É um livro que ensina como ler a Bíblia. Eu recomendo esse livro para os irmãos. E na parte da lei, ele conta uma ilustração. Um grande hotel na costa da Flórida colocou uma regra no hall dos funcionários. Obrigatório o uso do sapato em todo expediente. Aí os funcionários mais novos ficaram assim chateados. A gente está na costa da Flórida, uma das melhores praias do mundo. No meu tempo de descanso, eu quero ficar descalço, né? Quero surfar, andar na praia, tal, né? Por que não posso fazer isso? Esses chefes são chatos, né? Só que o grupo de funcionários que tinham mais tempo no hotel ficaram gratos, tiveram outra reação. Nossa, como nossos chefes são atenciosos, né? Então os novatos chegaram para os veteranos e perguntaram: como assim? É que vocês são novos, né? É que praticamente toda noite tem festa no hotel. E os clientes mais embriagados acabam julgando garrafas de vidro na areia. Aquele cara ali pisou na garrafa quebrada e cortou o pé. Eu mesmo pisei no espeto, essas coisas, sabe? Então, os nossos chefes estão sendo cuidadosos com a gente. Eles querem que a gente não querem que a gente se machuque. Qual é a diferença na visão desses dois grupos? O primeiro grupo não entendeu a narrativa. O segundo grupo entendeu. Queridos, o Pai Celestial que está nos céus, que é nosso Pai, é bom. E Ele dá a lei, não para nos aprisionar, pelo contrário, para nos libertar. Libertar das falsas narrativas. Quantas pessoas estão se machucando em relacionamentos, em sonhos vazios, objetivos desumanos, por falsas narrativas? A verdade liberta. E a verdade contada por meio de uma narrativa. O Evangelho. Deus criou o mundo, mas o pecado corrompeu a humanidade. Porém, Deus envia o seu Filho unigênito para morrer em nosso lugar. E Ele ressuscitou e um dia vai voltar. Trazendo novos céus, nova terra. E quando lembramos dessa narrativa, voltamos ao caminho certo. Se você está longe desse caminho, queridos, volte. O Evangelho é o nosso caminho certo. Gostaria de convidar os irmãos a orar neste momento, pensando na palavra que nós recebemos hoje. Primeiramente, eu não conheço como foi essa semana e, infelizmente, não conheço todos os irmãos. Eu gostaria, mas não conheço. Mas vamos refletir. Será que nós vivemos de acordo com a narrativa de Deus? Será que nós temos o Evangelho como norte para determinar todo o nosso valor? Ou deixamos que as pseudonarrativas, falsas narrativas, determinem nossos valores? E em relação aos nossos filhos? E em relação ao nosso trabalho? Em relação aos meus relacionamentos? Em relação ao meu casamento? Cada palavra, decisão, pensamento, atitudes, caráter, a narrativa da redenção é a nossa narrativa ou não? Caso não, nos arrependemos. Nos acheguemos novamente diante da graça de Deus
Deus, pedindo perdão. Deus, eu me afastei de ti. Me perdoa, Senhor. Ensina-me a tua lei. Porque na tua lei eu me alegro. Em seguida, eu gostaria que os irmãos agradecessem ao Senhor em louvor. Deus, obrigado por pregar o teu evangelho a mim novamente. Para poder voltar a ti. Eu estava longe, mas agora posso voltar. Porque tu és bom e me fala o caminho certo. A grande narrativa, o evangelho. Vamos orar aqui.